ao site Foreduca Ensino Corporativo e Acadêmico. Assista agora a nossa aula de hoje. Falaremos agora sobre as franquias. A nossa pauta será a lei das franquias, franquias e franchising, como num casamento, comparativo empregado, empreendedor e franqueado e a origem e história do sistema de franquias. A lei que nós vamos falar é a Lei 8.955 de dezembro de 94. É o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o uso de uma marca ou patente. A marca é o logo da empresa, é o nome. Patente já tem a ver com o quê? Com inovação, com invento, associada ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, tanto de produtos quanto de serviços. E, eventualmente, também ao direito do uso da tecnologia de implantação. Então, eu compro o sistema de franquia do Habib's. Eles vão me ensinar como é que faz esfirra, eles vão me ensinar como é que eu administro preço, uma série de fatores que é essa parte aqui exatamente de implantação. Como administrar o meu próprio negócio, que é a gestão. Sistema operacional, isso aí muitas vezes tem a ver com o quê? Com informática. Então, é um sistema operacional desenvolvido pelo franqueador que vai remunerar, remuneração direta ou indireta, pode pagar uma porcentagem daquilo que você recebe, mas também você pode pagar de forma indireta, quer dizer, o franqueador recebe e você é repassado um valor para você. Então, aí é forma indireta. Sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Isso aí é fundamental. Por quê? Se eu trabalho numa loja do McDonald's, eu poderia, e já aconteceu antes da lei, eu falar o seguinte: eu trabalhei 10 anos com uma franquia da McDonald's, eu quero que a McDonald's me pague porque eu estava trabalhando para ela como um funcionário. Então, com essa lei, ficou desvinculado a questão do vínculo empregatício. A franquia é um sistema aqui no Brasil que a gente chama, que equivale, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países, como franchising. Franchise é uma estratégia para distribuição e comercialização de produtos e serviços. Então, quando a gente falar em franchising aqui no Brasil, a gente não vai estar falando do sistema, a gente vai estar falando da estratégia, do jeito de atuar. O que é uma estratégia? É uma forma de eu ter um determinado objetivo. Então, é um método seguro e eficaz para que as empresas que desejam ampliar suas operações com baixo investimento, representando, por outro lado, uma grande oportunidade para quem quer ser dono do seu próprio negócio. Então, daí, aí está sendo colocado duas situações. O franqueador, que é a empresa que está distribuindo, ela ganha bastante na seguinte questão. Ela consegue ampliar o negócio dela sem muito dinheiro e o dinheiro muitas vezes não é importante. O grande problema é de ter pessoas lá no local para tomar conta do meu negócio. O que é o casamento? Na lua de mel, maravilha, né? Flores. São tudo flores, passeios, diversão. E o que acontece? Depois da lua de mel vem o dia a dia, vem a rotina, né? O pique depois da lua de mel acabou. Então, isso aí é uma situação que ocorre tanto num casamento, mas também ocorre numa franquia. Quer dizer, na hora que você, eu vou ser um representante do Habib's, do Boticário, da Água de Cheiro, nossa, que bom, né? Mas aí começam os problemas do dia a dia, né? A rotina do dia a dia, pequenos detalhes, situações que eu não tinha pensado ou que eu não sabia que funcionava dessa forma. Estão descontando, eu tenho que pagar um fundo de marketing. Ninguém me falou isso, não, está lá na linha 732 do contrato. Assim, o franqueado, assim, ele tem que manter, ele não pode mudar as características da franquia, né, no caso, assim. Depende do que está no contrato. Normalmente eles deixam essa parte bem rígida, mas o que tiver no contrato tem que ser obedecida pelas duas partes. Mas que característica é a forma de... Ah, sim, vai. O jeito da loja. Eles, né, assim, quer mudar um visual, assim, alguma coisa, não pode mudar, né? Normalmente não, porque isso está inclusive lá no contrato. É difícil. É difícil. O nome dele, tipo o logo do McDonald's, no caso meio branco, entendeu? Não mudar o logo. Não, assim, mudar a cor. Até o jeito de atender, por exemplo, o McDonald's tem uma política de que se o lanche passou um determinado tempo, ele é jogado fora. Ah não, isso é desperdício, eu não vou fazer isso, eu vou manter.
Isso está lá em cláusula normalmente e você pode ser multado ou até perder a tua franquia se você não seguir essas características. Difícil manter o relacionamento franqueador-franqueado no ganha-ganha típica de uma parceria. O que é uma franquia e um franqueado? Na verdade é uma parceria. Os dois têm que ganhar com a situação. O ideal é isso. Só que tem pequenas rusgas, tem pequenas coisas que um contraria o outro. Então essa é a parte difícil desse relacionamento. Se o negócio vai bem, com certeza os dois vão ganhar. É o tal do ganha-ganha que a gente tem numa parceria. Bem, se a gente fizer uma comparação entre um empregado, um empreendedor e um franqueado, quais seriam algumas das características? Primeiro, o empregado ele tem segurança do risco empresarial, quer dizer, o risco de uma empresa é da própria empresa e não do funcionário. Então o funcionário ele não sofre muito com o risco empresarial. Se a empresa for mal, for à falência, o que acontece com esse empregado? Não, ele perde o emprego, mas tem os direitos dele, né, acobertados. Já o dono tem esse direito. Exatamente, né? O empreendedor é o risco total. É aquele cara que pula do prédio, né? E tem até o 20º andar para aprender a voar. Se ele não conseguir voar, se esborracha lá embaixo, né? Esse é o empreendedor. É o maior risco que tem como empreendedor. No caso do franqueado, é um risco calculado. Existe risco? Claro que tem, mas ela é bem menor do que um empreendedor. Porque em muitas situações, a empresa segura as pontas, ajuda, porque ela não quer que o nome dela, a marca dela seja deteriorado. Caso típico que acontece, por exemplo, McDonald's. Vou contar uma história do McDonald's lá de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, na avenida principal, foi aberto um McDonald's, foi o primeiro. A McDonald's tem uma política, todo o terreno da loja, quem compra é a própria franqueadora. Ela compra o terreno, você constrói o prédio em cima, você administra. O que aconteceu? Um paulistano, como eu, foi lá e falou, quero viver lá no interior. Só que imagine o seguinte, você passar sábado, 7 horas da noite, olhar no estacionamento, vazio. Por quê? Porque o pessoal de São José do Rio Preto não está acostumado com o McDonald's. Então eles falam, por que eu vou pagar 7, 8 reais num sanduíche desse, se eu tenho X tudo aqui por 3 reais? Era a cultura deles. O que aconteceu? Vazio, 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 vazio. Não faliu por quê? Como eu disse, a McDonald's não deixa falir. Ela foi lá, negociou com essa pessoa e comprou a franquia. A própria McDonald's comprou a franquia e ela passou a administrar. O que ela fez? Mandou ver em cima de marketing. Mudou a cultura. Normalmente o preço é nacional. Você vê que McDonald's tem um preço a nível Brasil que é igual. Você vai no Nordeste, vai no Rio Grande do Sul. Então não é marketing mesmo, televisão, né? Gastou. O que aconteceu com o pessoal lá de São José do Rio Preto? Que enche tudo que nada, o melhor aqui é Big Mac, né? Eles são bons nessa parte de marketing. E ela reverteu, tanto que hoje tem 3, 4 lojas do McDonald's lá em São José do Rio Preto. Você vai lá segunda-feira, 3 horas da tarde, está lotado. Então, o que acontece? É risco calculado. 80% dos negócios terminam antes dos 5 anos. Então isso é um risco grande, é bem diferente de quem é funcionário e recebe. 80% é bastante, né? 80% é bastante, mas é o que acontece dependendo de como a gente atua. Isso aqui a gente pode diminuir como? Fazendo um plano de negócios, tendo toda a administração, como é que ela funciona. Todos esses passos é que a gente aprende aqui exatamente para quê? Não é para eliminar. Vocês fazendo o curso do professor Leonardo, não quer dizer o seguinte, nós nunca vamos falir, nós vamos sempre bem. Não, vai minimizar chances, mas não terminar. Mas é um risco maior. Se você é um franqueado, o que acontece? Você tem um suporte para eliminar um pouco o teu início, tua inexperiência. Então, quando você abre um negócio,
com uma franquia, o que acontece? Ela te passa todas as dicas que você iria aprender o quê? Na tentativa e erro. Então, é uma grande vantagem. O empregado tem o menor comprometimento. Meu comprometimento é até às 18 horas. Tudo bem que tem áreas, tem profissões que mesmo sendo funcionário, você tem, eu falei na última aula até de comprometimento, eu como funcionário, às vezes era até maior do que como empreendedor. A falta de experiência, porque é a primeira vez que eu estou abrindo um negócio. Normalmente, a gente fala, abrir um negócio, por exemplo, nesse ramo. Eu já tive 3 empresas. Eu mesmo contei alguns casos em que eu tive mais do que uma empresa. Aumentei a minha experiência? Em abrir uma empresa, sim. Claro, mas o ramo de negócio é diferente, então é um outro mundo. Quer dizer, sempre eu vou ter falta de experiência. E franqueado, pessoal, eu vou ter menos liberdade de ação, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu tenho que fazer tudo que está o quê? Nas regras da empresa que eu fiz a franquia. Eu tenho que seguir, eu não posso mudar a cor do logo, eu não posso mudar a forma de atendimento, eu não posso mudar o preço. Tudo isso é uma das desvantagens que a gente vai falar agora, é uma das desvantagens de você ter uma franquia. O empregado, qual é a realização dele? Se a tua empresa é uma empresa de sucesso, a tua realização é de forma indireta. Pô, trabalhei no McDonald's, trabalhei na Embraer, trabalhei na GM. Como empreendedor, você tem uma liberdade maior. Quem que é o dono da OGX? Quem é dono da MMX? O Ike. Então todo mundo conhece. Então existe, né, um nome por trás disso. Quer dizer, ele pode, pessoal, ele pode ir de uma situação de desconhecimento até um conhecimento amplo, ok? E o franqueado? Você tem, de certa forma, você ganha, junto com a franquia, o nome da empresa. Qual é a tua empresa? Eu sou empresário. Qual é a sua empresa? McDonald's. O Boticário. Mas você é dono ou você é funcionário? Não, eu sou dono. De uma loja, mas sou dono. Então, existe um maior grau de realização do que, por exemplo, o funcionário. Aqui vai depender do sucesso da tua empresa. Tá? Então, isso aqui é um gráfico, foi feito pela ABF. Vamos falar um pouco da história. Quem conhece aqueles... Quem já ouviu falar da Singer? O que é Singer? Máquina de costura. Até você sabe. Normalmente quem sabe essas coisas são as mulheres, né? Minha avó tinha... Não assim hoje em dia. Ninguém quer mais saber de máquina de costura, né? É mais conhecida, pô. É, conhecida. O sistema teve sua origem em meados de 1850 com as concessionárias da Singer. A Singer, ela queria se espalhar pelo mundo. Então ela pensou nessa forma de que dos vendedores estarem atuando, mas como proprietários do próprio negócio. Quer dizer, vocês vão lá vender a máquina Singer usando o nome da empresa. Então, em 1850 surgiu. Mais tarde, o que aconteceu? Usando essa mesma estratégia, em 1929, a GM lançou essa sistemática, a Coca-Cola também. É uma forma de fazer negócio crescer e ocupar mercado. É uma forma de capilarizar o seu negócio, sem você precisar ter o controle do negócio no local. Posteriormente veio a proliferação de quem? McDonald's, Burger King, KFC. Vocês já ouviram falar em KFC? Não? É a galinha frita lá do Kentucky, No Brasil, quem é que começou com a questão de franquia? Nos anos 50 e 60, o IASIG, Internexus, vocês já ouviram falar? EA também. Elos, quem que já ouviu falar em Elos? Calça jeans, Quem já ouviu falar do Habib's? O Habib's, caso de sucesso dos colegas aqui, tá vendo? E Água de Cheiro, que é outra empresa no ramo de perfumes. Nos anos 80 surgiu quem? A ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Cuidado para entrar na internet. Se vocês colocarem www.abf, vai ter o quê? Associação Brasileira dos Farmacêuticos. O que houve no século XXI?
O sistema em si, quer dizer, o crescimento já não é tão grande, porém ele está mais profissional, está mais estabilizado. Isso é bom para quem, por exemplo, se vocês decidirem entrar no sistema, ele já está mais profissional. A lei ajudou isso, a próprios erros e acertos de outra situação ampliou essa situação.